Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje a gente está trazendo um vídeo polêmico, né? Um vídeo muito polêmico. Na verdade, assim, ó, o assunto desse vídeo em si, ele não é polêmico, tá? O que a gente quer tratar aqui, ele não tem nada de polêmico, é uma coisa já estabelecida, uma coisa que, por exemplo, na clínica é muito perceptível, mas como a gente está falando da questão de política, e aqui a gente fala sobre, é bom deixar claro, né, que a gente fala sobre questões emocionais, a psique humana, o comportamento humano, a gente trata de neurociência aplicada, que tem tudo a ver com comportamento humano, a gente trata, por exemplo, aqui de psicologia e principalmente psicanálise, tá? Esse canal aqui, essencialmente, é um canal que trata muito sobre questões psicanalíticas. E a gente vai pegar um case do Jair Bolsonaro, que aconteceu essa semana, mais ou menos uns 2 dias atrás. A gente vai pegar o case do Jair Bolsonaro e vai trazer aqui para o nosso contexto, a nossa esfera de estudo. Porém, como está se tratando de Jair Bolsonaro, muitas pessoas vão entrar nesse vídeo e vão achar que a gente está falando sobre política e o Brasil está muito polarizado. Enfim, se você não apoia o presidente, você é comunista, você é marxista, você, enfim, quer matar todo mundo e tal, quer implantar uma ditadura de esquerda. Se você não apoia a esquerda, você naturalmente é fascista, né, pela discussão aí dos cientistas políticos de internet. E se você acha que o meio termo ali seria a melhor opção, você está em cima do muro e, enfim, você é corrupto, é da galera do Centrão e tal. Então essa discussão é muito superficial, a gente não vai nem se preocupar com isso aqui, até porque eu sei que vão existir comentários de pessoas que não vão assistir o vídeo todo e vão colocar lá um comentário ou outro. Então essas pessoas não me incomodam, a gente não se importa com quem não gosta da gente. Isso definitivamente não tira meu sono. Tá aberto aí para você comentar o que você quiser. Sendo respeitoso, eu não vou retirar o comentário. Agora, o que acontece? O Jair Bolsonaro, ele pegou, ele estava dando uma entrevista para uma repórter da Globo, e ele começou a ofender não só a Globo, né, como a questão dos jornalistas também, afirmando que o jornalismo da Globo não prestava, que não era parcial, e ele não foi tão educado assim quanto eu estou sendo aqui nesse vídeo. Ele usou outras palavras e outra entonação de voz. E ele, em determinado momento, ele manda a repórter calar a boca. Quando a repórter ia comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, ele manda a repórter, de uma forma completamente autoritária, ele manda ela calar a boca. Então, o que acontece? A gente vai pegar esse case aqui, porque é um case, na verdade, que se repete com muita gente. Existem pessoas autoritárias na sociedade, e essas pessoas, na verdade, no caso, por exemplo, do Jair Bolsonaro, muitos eleitores do Jair Bolsonaro acreditam inocentemente, ingenuamente, que o Jair Bolsonaro, ele é uma pessoa de pulso firme, ele é uma pessoa que sabe o que quer e ele está lutando e tal, tal, tal. As pessoas acreditam nessa narrativa, mas a gente que estuda psicanálise, a gente que estuda psicologia, a gente sabe que não é bem dessa forma, e como eu falei, na clínica fica muito evidente que uma pessoa que age como o Bolsonaro age, que é uma pessoa que levanta o tom de voz com muita frequência, é uma pessoa que manda as pessoas calarem a boca, é nada mais do que uma pessoa insegura, uma criança ferida, é uma pessoa que é medrosa, né? Ela tem medo do novo, ela tem medo na verdade, assim, é tão insegura que ele não cogita, ele não pode permitir a possibilidade de que o mundo talvez funcione diferente do que ele gostaria, porque isso sim vai trazer uma insegurança muito grande para ele. A gente quer falar sobre algumas questões específicas, eu quero começar dizendo que, olha só, deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Como eu falei, esse vídeo a gente tá falando do Bolsonaro e o Brasil tá muito aquecido politicamente, né? E as pessoas não entendem, não se escutam de fato, e eu sei que vai ter eleitor de Bolsonaro aqui que vai entrar no nosso canal e que não conhece quem é Bandura, não conhece Carl Rogers, não conhece Sigmund Freud, se conhece, nunca leu nenhuma obra de Sigmund Freud, não conhece Erik Erikson, não conhece Lacan, não conhece Jung, não conhece Winnicott, não conhece Melanie Klein, não conhece Anna Freud, não conhece Watson, não conhece Skinner, não sabe o que foi o behaviorismo, não sabe o que foi a psicologia humanista, aliás, não sabe absolutamente nada. Então, essas pessoas, por estarmos falando de Bolsonaro, as pessoas vão se posicionar aqui dizendo que a gente está falando errado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já vi isso acontecer, eu já sei como é que vai acontecer. Mas são os especialistas da internet, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo e eu achei uma coisa engraçada, que a gente estava conversando sobre a diferença entre o socialismo, entre o comunismo e entre o capitalismo, e a gente estava falando sobre essas esferas, o que seria melhor e tal. Aí o rapaz falou assim para mim: você já estudou a questão do socialismo? Eu falei: não, nunca parei para estudar propriamente dito. Eu nunca parei, por exemplo, para estudar o comunismo, né? O Karl Marx. Eu nunca parei para estudar esses grandes autores.
E aí ele falou uma questão interessante, ele falou, mas eu vou te passar um site para você estudar, que eu estava estudando aqui. Aí eu falei assim, amigo, mas você estava estudando por esse site ou você leu alguns livros ou fez algum curso? Ele falou, não, por esse site aqui dá para você estudar. Então muitas pessoas dizem que estudaram, mas de certa forma não estudaram, só leram um artigo no site. E aí a gente tem os especialistas em internet. Voltando ao assunto principal aqui, a questão de Bolsonaro, eu quero falar para você, por exemplo, que na clínica, eu acho que dois grandes diferenciais de um psicanalista ou psicólogo que quer realmente se diferenciar, em primeiro lugar, é ele observar aquilo que não é dito e que não é dito, não só observar aquilo que é dito, na verdade, mas ele observar aquilo que não é dito, ou seja, aquele discurso que o seu interlocutor resiste, né? Então, aquele assunto que é delicado para o interlocutor denuncia que ali existe uma necessidade de compreensão acerca do conteúdo inconsciente, qual o tipo de repressão que está acontecendo, por que está acontecendo, ou seja, a resistência a determinado discurso denuncia um desconforto psíquico e uma neurose que precisa, sim, ser investigada. Bolsonaro faz isso com muita frequência, né? Ele manda a pessoa calar a boca, ele não quer escutar o que a outra pessoa tem a dizer, ou seja, ele tem uma resistência absurda ao discurso. Um outro diferencial, por exemplo, na clínica que um psicólogo, um psicanalista precisa ter, pelo menos aqueles que queiram se destacar, é você observar não só aquilo que está sendo dito, mas a forma como está sendo dito também, tá? Existe um filósofo até americano chamado Ralph Emerson, que ele tem uma frase interessante que diz: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa do discurso, né, o autor do discurso, ele está falando alguma coisa e quando ele chega numa parte que causa um desconforto psíquico, ele começa a aumentar uma frequência cardiorrespiratória, ele começa a apresentar microexpressões faciais de raiva, de nojo, de desconforto, de forma geral. Ele começa a questão da linguagem corporal dele começa a mudar, né? Ele começa talvez ali a balançar uma perna, enfim, enrijecer o seu próprio corpo. A entonação de voz muda completamente, e isso também é uma coisa que acontece muito com Jair Bolsonaro, quando alguém cita um assunto, por exemplo, né, como perguntaram onde é que estava os 89 mil de Queiroz, alguma coisa assim, nem vou conseguir lembrar desse caso agora, se não me engano era algo que, hipoteticamente, um dinheiro que tinha ido para a esposa de Jair Bolsonaro. Quando ele foi perguntado sobre isso, e lembre-se que a gente não está falando sobre política aqui, a gente está falando sobre uma avaliação psicológica e psicanalítica. Quando ele foi perguntado sobre isso, além dele resistir o discurso, ele age com muita agressividade, porque é algo que causa desconforto psíquico. E aqui eu nem estou dizendo que ele realmente sabe onde é que está esse dinheiro. Talvez ele estivesse desconfortável psiquicamente falando, porque aquele repórter estava fazendo uma pergunta para ele que ele não tinha resposta e que talvez ali fosse no momento que ele fosse ficar complicado, né? A imagem dele fosse ficar complicada. Então, assim, ele não queria falar sobre aquilo naquele assunto. Mas uma coisa que me chama a atenção ele pode ter dito, olha só, ele poderia ter dito, olha só, isso aqui não é o momento, depois eu marco uma entrevista com você para falar sobre essa questão, mas não é o momento de você perguntar isso agora, sobre isso eu não vou responder, depois eu respondo. Isso é alguém que tem convicção do que está falando, que está muito seguro do que está dizendo. Ao contrário disso, as pessoas acham que a segurança naquilo que é dito é quando você fala de uma forma muito ríspida e de uma forma enrijecida e você aumenta o tom de voz. Na verdade, não. Isso aí demonstra apenas insegurança e demonstra medo da outra pessoa. Demonstra resistência ao discurso, né? Isso aí causa de diversas neuroses. Isso demonstra, por exemplo, a forma como aquilo está sendo dito, demonstra que é uma pessoa que tem certo desconforto psíquico e que isso precisa ser investigado. Eu lembro que o Sartre, por exemplo, ele falou, né, que o inferno são os outros. E as pessoas parecem que não compreenderam isso muito bem. Por que Sartre fala que o inferno são os outros, né? Porque a presença do outro acaba denunciando o quão incoerente eu sou. A presença do outro acaba denunciando o quanto eu estou errado. A presença do outro acaba denunciando o quanto que eu estou fazendo bobagem, o quanto que eu estou errado. Então, quando eu estou falando sozinho, por exemplo, que todo mundo fala sozinho, tá? Quando você está falando sozinho, você percebe que você sempre tem razão. É uma coisa curiosa, né? Você nunca se contradiz.
Mas quando existe a presença do outro e você está interagindo com o outro, essa presença do outro definitivamente acaba fazendo você perceber o quanto que você está errado nas suas convicções e o quanto as suas convicções não passam de fetiches egóicos, narcisistas e por aí vai. Então, o que acontece? Essa questão do inferno são os outros, a gente pode tratar de uma questão de projeção na psicanálise, né? Porque eu acabo projetando no outro aquilo que eu não gosto dentro de mim. As características que eu não gosto, né? Eu acabo projetando na outra pessoa. Os casais sabem muito bem do que eu estou falando. Muitas vezes você, no relacionamento, você reclama com a outra pessoa aquilo que você também faz. Porque é uma informação que você não consegue dar conta, e aí você acaba projetando isso na outra pessoa. Então, quando o Sartre está falando que o inferno são os outros, ele está falando, na verdade, que o inferno é você. E a presença do outro denuncia que o inferno é você. E isso combinando aí a questão filosófica de Sartre e combinando também conceitos psicanalíticos freudianos. E uma questão também que eu quero ressaltar aqui, uma vez eu lembro que o Jair Bolsonaro, por exemplo, ele estava falando sobre um presídio lá no Maranhão, e ele estava... alguém questionou sobre a questão da condição, né, da condição do presídio, né, que estava em condições precárias. O Bolsonaro estava defendendo que ali não era colônia de férias, que ali o sujeito tinha que pagar os seus pecados mesmo. E ele chega a dizer a frase que me chama a atenção, que é o seguinte: ele tem que se ferrar. E ele não falou se ferrar, tá? Quem está falando sou eu. Ele tem que se ferrar. Acabou, poxa. E ele também não falou, poxa, eu que estou falando aqui, tá? Mas você já imagina o que foi que ele falou. Então, o que acontece? Quando ele fala ele tem que se ferrar, eu não quero nem entrar no mérito se isso é certo, se isso não é. Eu não quero nem entrar no mérito aqui, porque vamos focar nesse assunto aqui específico que a gente está querendo tratar, que é um medo e uma insegurança muito grande travestido de autoridade ou autoritarismo, travestido de rispidez, por exemplo, travestido de um aumento de tom de voz e de um posicionamento que interfere na interlocução de terceiros, por exemplo. Então, quando ele fala acabou, poxa, muitas pessoas não percebem que o que ele está dizendo é mais ou menos assim: olha, eu acho que o preso ele tem que se ferrar. E não venha, por favor, me contradizer, porque eu não tenho argumentos com você. Eu não tenho repertório intelectual para poder interagir, discutir em alto nível nesse assunto. Então acabou, poxa, eu não quero mais ouvir você falar sobre isso. Quando ele manda a repórter calar a boca, de certa forma, ele está dizendo o seguinte: olha, por favor, não fala mais nada, porque o que você tem a falar vai me causar desconforto psíquico. E a gente poderia avaliar o Jair Bolsonaro de diversas formas, inclusive a relação dele com o Lula, né, que é uma relação de ódio, na minha opinião, não passa de um mecanismo de projeção. A gente poderia falar, por exemplo, aqui de um mecanismo também de formação reativa em outros âmbitos da sociedade, principalmente ligado à sexualidade, mas esse aí eu vou deixar no ar, só psicanalistas e psicólogos entenderão, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, da nossa avaliação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.